Imagine receber uma herança misteriosa, uma casa isolada e esquecida pelos anos, cercada por segredos sombrios. O que parecia uma chance de um recomeço rapidamente se transforma em um pesadelo indescritível. Vozes sussurrantes pelas paredes, uma figura de olhos vazios que aparece no reflexo dos espelhos, e uma sensação de que alguém, ou algo, nunca os deixou. Esta não é apenas uma casa assombrada. Há algo mais profundo, algo terrível e antigo, esperando. E agora, você é parte desse jogo mortal. Antes de entrar nessa história arrepiante, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas histórias assustadoras. A vingança do espírito errante. O legado macabro da casa de Álamo. Quando Laura recebeu a notícia de que havia herdado uma propriedade distante de um parente distante que nem sequer lembrava, ela sentiu que sua vida finalmente poderia mudar para melhor. O trabalho na cidade era exaustivo, a rotina esmagadora, e uma casa no campo parecia uma oportunidade perfeita para um recomeço. Mas, desde o início, algo estava errado. A casa, isolada no alto de uma colina cercada por um bosque de árvores secas, parecia ter sido abandonada por décadas. Mesmo de longe, a mansão de Álamo carregava uma sensação de tristeza profunda, como se estivesse de luto. Ao entrar pela primeira vez, uma onda de frio percorreu seu corpo. Não era o frio comum, ou era algo quase sobrenatural, uma presença invisível que parecia envolvê-la, como se a casa estivesse viva, esperando. No corredor principal, um retrato antigo, empoeirado, mostrava um homem de aparência severa. Seus olhos, embora pintados, pareciam segui-la pelo ambiente. O ar denso e o cheiro de mofo não escondiam a impressão de que Laura estava sendo observada desde o momento em que cruzou o limiar da porta. Na primeira noite, Laura foi despertada por um som. No início, era apenas um eco distante, algo que ela tentou ignorar, achando que era o vento batendo nas janelas. Mas, conforme os minutos passavam, o som se tornava mais claro, passos, lentos e pesados, subindo as escadas. Seu coração acelerou, e a respiração ficou presa na garganta. Quando os passos pararam do lado de fora do quarto, ela esperou que alguém, ou alguma coisa, batesse à porta. Nada aconteceu. Mas quando finalmente criou coragem para abrir a porta, o corredor estava vazio. Só que, e não completamente. O ar carregava uma sensação de eletricidade, como se algo invisível tivesse acabado de passar por ali. Nos dias que se seguiram, Laura começou a perceber coisas que desafiavam sua compreensão. Os espelhos da casa refletiam sombras que não pertenciam a ninguém. Portas se fechavam sozinhas, e os sussurros ficavam cada vez mais altos. Ela encontrou, em um baú escondido no porão, antigos diários que pertenciam ao homem do retrato. Samuel Álamo. Um relato detalhado de como ele perdeu sua esposa em um acidente misterioso, seguido de uma série de tragédias inexplicáveis que levaram à sua morte violenta. A última página do diário estava manchada de sangue, e as palavras finais eram um aviso: não confie no espírito errante. Ele não busca paz. Ele busca vingança. Conforme as semanas passavam, Laura ficou cada vez mais perturbada. Ela ouvia o nome de Samuel sendo sussurrado nas noites mais escuras. Certa noite, ao olhar pela janela, ela viu uma figura, parada sob uma árvore no jardim, olhando diretamente para ela. Mesmo à distância, Laura sentiu o olhar gélido atravessando sua alma. Quando desceu para confrontar quem ou o que estava lá, não encontrou nada. Apenas a sensação inquietante de que não estava sozinha. A cada dia, os eventos na casa se tornavam mais intensos. Os móveis se moviam sozinhos, as paredes pareciam respirar. Até que, numa noite de tempestade, Laura ouviu um grito horrível, vindo diretamente do sótão. Armando-se de coragem, ela subiu as escadas, cada passo mais pesado do que o anterior. Ao abrir a porta, encontrou uma cena macabra, o espírito de Samuel, preso em um ciclo de repetição, reencenando o momento de sua morte. Ele não estava apenas assombrando a casa, estava preso em seu próprio inferno pessoal, buscando vingança por algo que ainda não havia sido revelado.
Laura descobriu, por meio de um antigo vizinho que a visitou inesperadamente, que a verdadeira tragédia da família Álamo não foi a morte de Samuel, mas a traição que ele sofreu antes de morrer. Sua esposa, supostamente acidentalmente morta, na verdade havia sido assassinada por um homem que Samuel considerava seu amigo mais próximo. E esse homem era o ancestral de Laura. A casa não havia sido deixada para ela por acaso. O espírito errante de Samuel havia esperado décadas por uma chance de vingança, e agora, ele via em Laura sua única oportunidade. Ele não buscava destruir a casa, mas sim punir a descendente daquele que o havia traído. As peças do quebra-cabeça se encaixaram. Os sussurros, os passos, a presença inquietante. Tudo era a manifestação da raiva de Samuel, acumulada ao longo dos anos. Com essa revelação, Laura soube que sua única chance era fugir antes que Samuel pudesse reclamar sua vida. Ela correu pela casa, ouvindo os gritos do espírito cada vez mais perto, sentindo uma presença invisível tentar impedi-la de escapar. Quando finalmente alcançou a porta de entrada, algo a puxou para trás. Com todas as suas forças, Laura conseguiu se desvencilhar e correu pela colina abaixo, sem nunca olhar para trás. Ao longe, a casa de Álamo parecia arder em uma luz sinistra, como se o próprio inferno estivesse se abrindo dentro dela. Apesar de escapar, Laura sabia que isso não era o fim. Samuel ainda estava lá, esperando. E ela não poderia se esconder para sempre. Antes de encerrarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar essa história com seus amigos. Assim você ajuda a manter o espírito do terror sempre vivo. A vingança do espírito errante pode ainda não ter terminado.